Alô, alô, oba! Cheguei para te envolver nesse abraço gostoso. Tudo bem, minha amiga? Tá tudo bem, meu amigo? Tá tudo certinho? Vou te envolver nesse abraço sonoro, ó. Que gostoso! Como é bom te abraçar. Eita, abraço sonoro. Peraí. Vou fazer aquele reco-reco na costela. Vai ter reco-reco na costela com sambinha. Olha o ritmo gostoso. E o reco-reco também imita um som da nossa natureza. Tem sapinho, tem a rã, tem a perereca. Perereca da vizinha tá presa na gaiola. Tá tudo bem com você? Muito obrigado pela sintonia. Eu sei que tem canais maravilhosos aqui no YouTube, mas muito melhores que o nosso. E você escolheu o nosso. Puxa vida! Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado, minha parceira, por essa força. E tem gente que, além de escolher o nosso, curtir, se inscrever... Você já se inscreveu no canal? Então, você sabe que um observador de YouTube mandou para mim um alô, uma resposta, dizendo o seguinte. Falou: Paulinho, pelo número de visualizações que você tem, até que você tem poucos inscritos. Olha o que ele observou. E eu falei: será que ele tem razão? Eu acho que sim, porque muitas vezes a pessoa entra para ouvir uma história e ela se esquece de se inscrever. Então se inscreva, por favor. É muito importante. Dá o teu joinha, tá? Agora, se puder um pouquinho mais, você pode se tornar membro do nosso canal. Ô, Tatiana Ramadev. Quem te deve sou eu, Tatiana. Não você, Ramadev. Quem te deve sou eu. A Tatiana, ela voltou a ser assinante e ela é diamante. Ela fez um upgrade para diamante. Que maravilha. O Davi Pereira da Silva, meu querido carreteiro, me dá carona por essas estradas do Brasil. Obrigado. Ele é VIP. A Cleide Rodrigues, minha querida amiga, é prêmio, né, Cleide? A Maria Santos, ela é VIP também. O Ronaldo Crispim é prêmio também. A Dalva Silva, minha estrela querida, é prêmio. Ô Paulinho, por que você fala assim, prêmio, VIP, diamante? Não, são classificações dentro da opção que você tem para ser membro. Você pode optar. O diamante é aquele que acaba dando um quinhão maior ainda. Mas eu agradeço a todos. Inclusive agradeço a você que não é membro, porque eu sei que você não é membro porque você não queira, mas porque você tem outros compromissos. Eu sei disso, tá? A família Boa Pessoa agradece. A nossa equipe está crescendo, hein? Tem Mariana, tem Diógenes, tem Joana Dark e tem o meu querido Careca, que é o nosso motoboy. Agora estamos chique. Gente, isso posto, eu queria preparar o coração de vocês, porque essa história que eu vou começar hoje, ela é fantástica. Poderia ser classificada como história da meia-noite, poderia, porque ela tem muito mistério, ela tem sobrenaturalidades incríveis. Olha, você vai amar. É um misto de emoção, é um drama, é uma saga. Eu vou contar uma história lindíssima para vocês a partir de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a história de Esmeralda. Ela é uma verdadeira pedra preciosa. Vocês vão amar essa história, que tem tudo isso. Só que é uma história que eu vou dizer, Esmeralda, é um livro que você me mandou, linda demais, tá? História linda. Então, sem mais delongas, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a minha pedra preciosa Esmeralda, a sua história vai contar. Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa,
Eu não vou lhe dizer exatamente a cidade, mas eu naqueles anos e no interior do Maranhão, eu não vi outra saída para mim, a não ser me tornar prostituta. Eu sei que choca. Eu sei que de repente alguém que está ouvindo fala, não é possível. Esmeralda, Esmeralda, a vida oferece tantas opções, Esmeralda. Eu sei que tem gente dizendo isso agora. Mas, gente, eu confesso a vocês que foi a única hipótese encontrada. Eu vou relatar a minha história e vocês haverão de concordar comigo. Eu tinha apenas 16 anos de idade quando eu cheguei naquela casa, naquele lugar conhecido como Chacrinha. Era assim, a Chacrinha ficava num descampado a 3 quilômetros da cidadezinha lá do Maranhão onde nós vivíamos. Ali, naquele descampado, na Chacrinha, tinha uma casa só. Essa casa era grande, sabe, toda feita em madeira. A casa era de madeira. E ali, na Chacrinha, ficavam aquelas 3 mulheres. A Madalena, a Lina e a Celina. Eram as 3 prostitutas do lugar. Às vezes, o movimento na Chacrinha era tão grande que elas nem davam conta de atender todo mundo. Então foi por tudo isso, eu que havia acabado de perder a minha amada avó, que era, na verdade, a única pessoa da família que eu conhecia, que cuidava de mim, e eu fiquei completamente sozinha. E sequer eu tinha um lugar para ficar. Os homens que eram os donos da casa em que a vovó morava já tinham até iniciado a demolição. Eles começaram a derrubar, a casa da vovó era pequenininha, o terreno era muito grande, então eles queriam fazer lá, uma casa comercial, um galpão, coisa que o valha. Então eles deram graças a Deus que a vovó, ela faleceu. E aí foi muito mais fácil eu, uma menor de 16 anos, ser expulsa daquele lugar, daquele cantinho onde eu vivia com a vovó. E eu fiquei sem rumo. Então eu arrumei as minhas poucas roupas numa trouxa feita com um lençol, porque não havia sequer uma mala. E eu saí caminhando sem rumo. Peguei aquela estradinha e pouco tempo depois eu cheguei bem na frente da chacrinha. Passei bem em frente àquela casa de madeira. E justo na hora que eu estava passando, a Madalena, que era a dona daquela casa, ela estava na frente molhando assim uns vasos de planta. Ela me viu, quando ela me viu, ela gritou: "Ô menina! Ei, ô menina! Ó, escuta aqui, quer ganhar um dinheirinho?" Nossa, quando eu escutei por parte da Madalena que ia ganhar um dinheirinho, era tudo o que eu precisava ouvir. Eu fui atender aquela mulher e ela me ofereceu para eu limpar aquela casa e em troca eu ganharia alguns trocados. Ah, nossa, eu agarrei aquilo com unhas e dentes, sabe? E eu executei o serviço da melhor maneira que fosse possível executá-lo. Quando deu mais ou menos 4 horas da tarde, estava tudo prontinho. A Madalena ficou tão satisfeita com o serviço que ela me pagou até a mais do combinado. E ela me perguntou: "Agora tu vai para casa, é? É, Esmeralda?" Ela me perguntou. E lógico que eu respondi que eu não tinha casa e que, na verdade, eu estava sem rumo. Eu contei para ela a minha história. Ela se apiedou de mim e foi nessa hora que ela me ofereceu para ficar por lá. Eu aceitei na hora. No fundo da casa de madeira tinha um paiol, sabe? Então ela tirou umas bugigangas que existiam por lá, colocou uma cama, daquelas camas de campanha, era assim que a gente falava, aquelas antigas camas de abrir e de fechar. A cama abria e se fechava ao meio, assim. E ali, naquela cama de campanha, dentro daquele paiol, eu passei a dormir. Ela me dizia que me pagaria pelo serviço e, na verdade, eu ia morar ali por conta também disso, mas ainda sobraria um dinheirinho no meu bolso. Achei legal. Nossa, achei... Bom, era tudo que eu tinha.
Era tudo que eu tinha. Para quem não tinha nada, de repente aparecer aquele paiol para eu poder ficar ali morando, dormindo, foi espetacular, foi maravilhoso. Então eu fui ficando por ali e fui conquistando e sendo conquistada por aquelas 3 mulheres, a Madalena, a Lina e a Celina. Mas elas me escondiam no paiol, elas me escondiam lá para que homem nenhum me visse. Diziam que não queria aquela vida para mim, não. Aquela vida era uma vida muito árdua, muito difícil, embora, né, as pessoas digam que a mulher de vida fácil. Olha, eu posso garantir para vocês que de fácil não tem nada. Tem sim, é de muito difícil. Bem, mas seguindo a história. Mas destino é destino. 3 anos depois de eu estar ali, a dona Madalena, que sofria com pressão alta, ela sofreu um derrame cerebral. E lamentavelmente foi muito forte esse derrame e ela veio a falecer. Com a morte da dona Madalena, a Lina, a segunda mulher, ficou muito triste. Ela era muito apegada à Madalena, ficou muito triste e ela resolveu ir embora. Então só ficou a Celina. E um dia eu peguei as roupas que pertenciam à antiga dona da casa, que pertenciam à Madalena, eu saí do paiol e eu fui para a casa principal. Eu surpreendi até a Celina. E nesse dia eu resolvi que eu queria também atender os clientes que vinham lá na chacrinha. Quando eu entrei na casa, nossa, foi um choque para os clientes que comemoraram a chegada daquela menina de 18 anos. Eu só tinha 18 anos. E eles até comemoraram, sabe, aquela coisa machista, pesada demais, mas eu vou dizer aqui para que as pessoas possam avaliar, porque tem muita gente que ouve falar isso, fala, mas será que é verdade? É verdade. Eles diziam assim, oba, chegou carninha nova, carninha de novinha, eita que chegou carne nova. Era assim. Esse era o elogio que os homens sabiam fazer às prostitutas. A Celina, ela não queria que eu ficasse nessa vida, mas agora já era tarde demais. Eu fui ficando, eu fui mergulhando nisso. Um dia a Celina adoeceu e ela resolveu ir se tratar em São Luís. E olha o que é o destino. Eu fiquei sozinha na chacrinha, mas eu continuei me prostituindo. Um dia, depois de um certo tempo, eu me descuidei e eu acabei engravidando. Eu até tentei o aborto tomando uns chás que me ensinaram, mas não teve jeito. Destino é destino. E o meu filho nasceu. O detalhe é que eu trabalhei, inclusive, barriguda esperando por ele. Atendia aos homens assim mesmo, naquele estado de gravidez. E olha, até 2 dias antes do nascimento do Fernando, meu filho, eu atendi ainda, você acredita? Quando o Fernando era bebezinho, eu contratei uma mocinha que vinha da sua idade e cuidava dele para mim. Mas quando ele cresceu um pouquinho mais, a mocinha também vinha e deixava o Fernando lá na escola e só o trazia para casa por volta de umas 5 horas da tarde. Ela dava a janta para o Fernando, colocava o Fernando para dormir na casinha de madeira dos fundos, onde era o paiol, lembra onde eu ficava? Pois é, onde antes eu morava. Eu mandei reformar aquele paiol, mandei colocar umas madeiras novas. Então o paiol ficou caprichado, ficou bonitinho. Foram colocadas ali caminha para o Fernando, no período de bebezinho, bercinho para ele. Ficou até um lugar assim gostoso. Era ali que eu criava o meu filho.
No prostíbulo é verdade, dentro do prostíbulo é verdade, mas ainda assim, eu mantinha o meu filho longe daquilo, sabe? Se é que é possível ser assim, eu conseguia ser assim. Embora meu filho, já agora, o tempo havia passado, ele já estava agora com uns 8 anos de idade, de certa forma, ele soubesse o que ocorria, já que na casa grande de madeira, ele não podia entrar depois das 7 horas da noite. Era uma ordem determinada por mim. Eu dizia para ele que aquele era um lugar só de adultos. E por incrível que possa parecer, o Fernando me obedecia. Meu filho fora criado sem pai. Eu, na verdade, eu nunca tive certeza sobre quem era o pai do Fernando. Mas eu tinha tanta ética na minha profissão que jamais eu fui importunar qualquer homem que frequentava a casa para dizer: olha, eu estou desconfiada que esse menino que eu tive é seu filho, hein? Jamais eu fiz isso, jamais. Eu me colocava inteira como a única responsável pelo nascimento de Fernando. Essa sempre foi a minha conduta. Eu achava que eu devesse agir assim. Até que aconteceu aquele dia. Aquele dia era um domingo. E foi um dia muito difícil. Normalmente nesse dia eu não trabalhava. Eu tirava o dia para ficar com o meu filho aos domingos. Até porque eu agora já estava com os meus 33 anos de idade. 33. Estava seriamente pensando em deixar a chacrinha. Eu estava disposta a recomeçar uma vida nova, mas muito longe dali, bem distante dali. Agora eu entendia o porquê as velhas prostitutas não queriam que eu entrasse naquela vida. Elas tinham razão. De fato, era tudo muito difícil, tudo muito triste. Eu já estava cansada daquilo, sabe? Era uma tristeza muito grande. Até porque o meu filho, agora já com 8 anos, estava ficando cada vez mais difícil de enganá-lo sobre o que se passava dentro da casa de madeira. Até ali eu falava: filho, você não pode vir aqui, tá? Aqui é o trabalho da mãe, é proibido você pisar aqui. Quando der 7 horas da noite, lá dentro do paiol. O paiol era a casinha dele. Você não pode pisar aqui, aqui é só para adulto, é o trabalho da tua mãe. É o único jeito que a mãe encontrou de sustentar você e a ela própria. Sim, a verdade era essa. Eu tinha muita disposição de ir embora, eu tinha grande vontade de largar aquilo tudo de ir embora. Eu queria, inclusive, deixar o Maranhão, não que o Maranhão fosse culpado. Aliás, eu nunca responsabilizei ninguém, sabe? Por tudo que eu fazia. Mas eu queria deixar também o estado do Maranhão. Eu queria ir para um lugar bem distante, bem diferente dali, onde ninguém me conhecesse e assim eu pudesse começar uma vida nova. Mas eu estava falando daquele domingo. E aquele domingo foi terrível, porque iria mudar minha vida por completo. Iria mudar minha vida para sempre. Eu que não atendia ninguém no domingo, era uma maneira que eu tinha de conviver um pouquinho mais pertinho do meu filho, pelo menos o domingo para nós. Eu recebi naquele domingo, por volta das 10 horas da manhã, aquele cliente, aquele velho cliente. Aquele senhor, ele tinha um comércio na pequena cidade. Então era assim que ele ia ao prostíbulo, a chacrinha. Ele chegava na porteira da chacrinha, trazia consigo leite, pacotes de bolacha, café. Ele trazia uma compra consigo. O comércio dele era uma espécie de um mercadinho por lá, que a gente chamava de armazém. Não, eu não tinha comprado nada dele, não. Esse, na verdade, era um código que ele usava para poder entrar. Então, se alguém o visse ali, na porteira da chacrinha, ele falou: não, eu fui entregar uma compra, sabe? Era o jeito dele, era o modo dele agir. Ele era muito tímido, aquele senhor. Ele agia dessa forma. Então ele vinha com a compra, ficava na porteira, eu ia lá, abria a porteira e o atendia como cliente.
Ele já estava frequentando a chacrinha havia um bom tempo, sabe? Olha, pelo menos que eu me lembrasse, até aquele momento, uns 9 anos ele já frequentava ali. Eu não tinha comprado nada não, mas eu entendi. Lógico, eu já estava habituada com ele aos domingos com aquela compra. Eu quase que o ignorei, deixando-o lá do lado de fora. Mas eu vi que o Fernando, meu filho, estava entretido, correndo pelo imenso quintal, rodando um pneu. Ele também estava com os bolsos dos shorts. Antigamente o short de criança, eu não sei se vocês se lembram, hoje é diferente, né? Mas os bolsos do short de criança a gente comprava ou mandava fazer, eles vinham com bolsos semelhantes aos bolsos das calças compridas. Vocês lembram disso? Lembram? Era o short dos meninos era assim. Eu me lembro que eu comprei aquele short, era um short azul marinho que meu filho estava usando, e os bolsos dos shorts eram grandes, assim semelhantes aos bolsos de calças compridas. Eu mandei fazer aquele short para ele. E dentro dos bolsos do Fernando, bolinhas de gude. Então, conforme ele corria, as bolinhas de gude produziam aquele som, aquele barulho. Eu tinha comprado isso para ele. Naquele tempo, não existia videogame e moleque que é moleque se ocupava era com pneu e bolinhas de gude. O pneu, eu preciso esclarecer também, os meninos rodavam o pneu ou no quintal ou na calçada, como se eles tivessem um carro. Era assim, a fantasia infantil, a fantasia da criança. Então meu filho estava no quintal rodando pneu e com os bolsos cheios de bolinhas de gude. Quando eu vi o cliente que me esperava na porteira, eu sabia quem era. Ele já era velho conhecido, era Armando. Eu dei então uma ordem para o Fernando. Ô Fernando, você brinca aqui no quintal, mas não me pise na casa grande, porque eu vou ter que atender um freguês, tá? Ele já entendia. Meu filho sempre foi muito inteligente, ele sacava logo. Fernando não questionava, porque ele era muito educado, e eu fiz assim, e ele continuou lá brincando com o pneu e com os bolsos cheios de bolinhas. Abri a porteira, o comerciante Armando entrou. Ele era um homem assim calvo, gordinho. Ele aparentava ter uns 50 e poucos anos. Seu nome já disse, Armando. Era muito tímido e ele ia na chacrinha todo domingo mais ou menos àquela hora. Ele mesmo me dizia que ele fugia da missa e corria para lá. Gente, eu estou contando essa história, mas eu não quero assim julgamento de vocês. Eu quero que vocês ouçam nos detalhes para comentarem depois, tá? Ele dizia que fugia da missa e corria para lá. Fazia isso porque ele tinha vergonha de encontrar os outros homens lá na chacrinha, ele tinha vergonha disso. Então ele mantinha aquelas visitas num segredo muito grande. Armando incorreram num erro. Um erro que não se pode cometer. Armando se apaixonara por mim. Vale dizer que eu nunca fiz nada para que isto acontecesse. Não, nunca fiz nada, e para ser sincera, eu procurava ser com ele apenas a mais profissional possível. Mas vai entender o que se passa na cabeça humana. Ou não é a cabeça humana, é o destino, hein? Ele mesmo assim, ele achou que devesse se apaixonar por mim e se apaixonou. Aquela compra que ele trazia consigo como um disfarce, ele simplesmente deixava para mim. E a cada vinda dele, a compra parecia que ficava melhor, sabe? Naquele domingo mesmo, ele trouxe latarias, ele trouxe sardinha, trouxe azeitona, trouxe palmito. Antigamente os armazéns vendiam bacalhau. Então ele trouxe até um pedaço de bacalhau. Eu nunca vou esquecer daquele domingo. Ele trouxe azeite. Ele trazia sempre uma garrafa de vinho do jeito que eu gostava. Ele sabia que eu gostava de vinho doce. Eu nunca gostei de vinho seco, tá? Me perdoem aí os tomadores de vinho,
mas eu entendo pouquíssimo de vinho. Eu gostava do vinho suave, tinha que ser doce. De certa forma, valia muito a pena o atendimento a ele, porque eu ganhava as compras e, além disso, eu cobrava também o que eu tinha que cobrar. O meu atendimento era exatamente de 1 hora. Ele era um cliente como outro qualquer. E eu controlava tudo com um despertador, eu já avisava. Quando o relógio despertar, acabou o nosso tempo. Só que no domingo, especialmente porque eu tirava os domingos assim para ficar com meu filho, nossa, 1 hora custava passar. Mas finalmente, o despertador, até que enfim, ele deu lá o seu sinal de que 1 hora havia se vencido. Oh, meu Deus do céu, eu dava graças a Deus nessa hora. Quando o despertador tocou, já estava de pé apertando o laço do meu roupão, enquanto o Armando, ele tirava algumas notas da carteira. Naquele tempo se pagava tudo com dinheiro. Então ele tirou lá aquelas notas da carteira, deixou-as sobre a cômoda, e aí ele me perguntou: Esmeralda, me diga, você vai estar livre na quarta-feira que vem? Me perguntou o Armando. Eu ainda não sei, não. Eu respondi e emendei para ele: passa aqui. Se for durante o dia, fica mais fácil, né? Mas eu não sei, não, na quarta-feira o que vai acontecer. O homem se aproximou timidamente e tentou me beijar. Mas eu me afastei. Eu sabia que ele estava se apaixonando por mim. Então eu nem disfarcei. Eu me afastei porque eu não queria romance. E eu falei para ele nessa hora, para ele não se animar muito: o Armando, você já pagou aqui por 1 hora, já se passaram mais 10 minutos da hora, Falei até mesmo de uma maneira meio ríspida. Ele fechou assim a cara, caminhou até a porta sem nada dizer, e quando ele saiu, eu fiquei assim espiando da casa. Ele foi passando pelo quintal, ele passou pelo meu filho Fernando, e ele falou alguma coisa pro Fernando. Eu vi que o Fernando falou, não entendeu, né, o que ele tinha dito. O Fernando falou para ele assim: o quê? Aí ele repetiu, mas ele falava baixo pro Fernando, sabe? Eu não sabia o que era, não dava, de onde eu estava, não deu para eu ouvir. Eu só ouvi o quê do Fernando, porque ele falou meio gritando. Mas meu filho, ele estava ali brincando, né? Estava entretido com a brincadeira. Eu acho que nem deu direito atenção para ele, assim como ele já estava treinado por mim a não dar atenção para homem nenhum que fosse lá na chacrinha. Logo, o Fernando escutou o que ele falou, mas não parou, saiu correndo. E eu vi quando o Armando caminhou triste, passando pela porteira e indo embora. Quando ele chegou lá na porteira, antes até dele ir, ele olhou para trás para tentar me ver, mas nessa hora eu fiquei até com pena dele, sabe? Eu fiquei até com piedade daquele homem. Eu vou falar assim um pouquinho do Armando para vocês. Já tinha mais ou menos uns 9 anos que ele frequentava ali, sabe? Ele frequentava a chacrinha. Do programa de 1 hora que ele pagava, ele gastava cerca de uns 20 minutos. Aí ele gastava esse tempo que eu digo de 20 minutos, mas contando sobre a vida medíocre que ele tinha. Ele vivia adoentado, principalmente reclamava de uma asma, faltava-lhe o ar, e eu ouvia aquelas lamúrias todas, mas eu ouvia aquilo tudo com um tédio avassalador. Mas eu nada dizia, pois fazia parte da minha profissão. Nos últimos 3 meses, de uns 3 meses para aquela data, ele vinha insistindo muito nessa confissão de que ele me amava.
E ele se mostrou disposto, olha aí, olha o que disse o Armando a mim, que ele largaria a mulher dele para ficar comigo. Ele disse-me exatamente assim: Esmeralda, eu vou lhe confessar algo. Olha, eu nunca amei uma mulher na minha vida como eu lhe amo. Eu casei com a minha mulher só por obrigação. Ela era minha prima de segundo grau, Esmeralda. E como eu comecei a namorar com ela, um dia a família nos pegou nus como nascemos. E para não deixar ela mal falada, eu acabei tendo que me casar com ela. Mas eu nunca a amei. E sinceramente eu acho que ela também jamais me amou. Assim mesmo nós tivemos que nos casar e somos casados há mais de 20 anos. Mas se tu me aceitares, escuta o que lhe digo, eu largo tudo, Esmeralda, para ficar mais tu. E vou lhe dizer, eu quero ser um bom pai pro seu menino. Eu quero ser um bom pai, até porque eu não tive filhos com a minha mulher. Eu acho que é porque ela é minha prima de segundo grau, não deu certo. Ela nunca engravidou de mim. Eu, às vezes, até penso que talvez fosse comigo, mas eu desconfio mesmo que seja por ela. E eu queria tanto ser pai, então eu gostaria de me casar com você, para te fazer feliz e para ser pai desse menino. Eu, como resposta, eu me limitei apenas a um sorriso, enquanto eu fiquei olhando para Armando com aquela sua cara de coitado. Eu falei para ele: "Ô Armando, eu não quero me casar nem com você e nem com o seu ninguém." Ele ficou triste. Aliás, Armando, ele era um homem triste. E ele simplesmente se calou. Se ele quisesse, continuaria sendo apenas meu cliente. Aí sim, fazer o que era a minha vida até ali. Mas naquele domingo, ele já tinha partido. Ele tinha ido embora. Abri então a casa toda para que a casa respirasse, tomasse aquele ar. Liberei o meu filho Fernando, porque ele pudesse agora entrar em casa a hora que ele quisesse. A casa grande estava liberada para ele. E não demorou muito. Ele empurrou logo a porta da cozinha, entrou correndo direto para a geladeira. Ele adorava mexer na geladeira, que agora eu tinha conseguido comprar para casa. E com as suas mãos sujas, acabou deixando marcas naquela porta branquinha da geladeira. A mãozinha dele ficou marcada na porta da geladeira. Ele pegou naquele tempo, era a garrafa, a gente chamava a Coca-Cola de Coca-Cola Família. Não era Coca-Cola litro naquela época, era Coca-Cola Família. Ele pegou então a garrafa do refrigerante Coca-Cola e bebeu diretamente no gargalo, arrotando assim em seguida de maneira muito sonora. Eu gritei com ele: "Não faça isso, seu porquinho!" Eu gritei com ele. Ele riu alto e foi até mim e se jogou nos meus braços. Ele me amava. O meu filho me amava e, obviamente, eu amava meu filho. Aí eu brinquei com ele, falando assim, sério, mas brincando: "Você tá precisando de um banho, seu porquinho, seu garoto." Eu falei para ele assim, fazendo uma careta de mãe, meio na brincadeira, e ele me respondeu: "Mas eu não vou tomar banho agora não, mãe. Eu tenho muito que brincar ainda. Eu não vou agora não." E ele se agitando até que eu o coloquei novamente no chão. Assim que o Fernando voltou para o quintal, e ali era o seu paraíso, eu segui para o chuveiro, porque depois de tudo
eu precisava de um banho demorado e deixei que a água tirasse do meu corpo o cheiro do Armando. Gente, eu não estou falando mal do Armando, não. Não é porque fosse o Armando, mas podia ser qualquer dos homens que frequentasse a chacrinha. Desculpe eu falar assim, mas eu tinha, sabe, até aquele dia, nojo de todos eles. Enquanto eu me banhava, o que narro a partir de agora se passava lá fora no quintal. Mas um dia eu saberia de todos os detalhes do que se passava no quintal. E como eu fiquei sabendo, eu narro agora para vocês. Enquanto eu me banhava, o que acontecia lá fora? Fernando, meu filho, ele tinha visto um gato pela primeira vez no dia anterior. Então ele viu o gato no sábado. Ele estava brincando e aquele gato apareceu por lá. Nunca tinha visto aquele animal antes. Na tentativa de agarrar esse gato, ele não conseguiu. O gato é muito esperto, é muito ágil. O gato fugiu dele. O animal era desconfiado, rápido, não dando a menor chance para o meu filho. Aquilo deixou o Fernando irritado e ele prometeu a si mesmo dar um jeito de capturar o gato assim que o visse novamente. E agora sim, naquele domingo, enquanto eu me banhava, ele saiu pela porta de casa para o quintal e ele viu o gato assentado sobre um punhado de telhas encostadas assim junto à cerca que ficava nos fundos do quintal. Então ele, tomado por aquela excitação, ele adorava, sabe, um desafio. Meu filho, apesar da tenra idade de 8 anos, amava isso. Ele foi se encostando assim na parede da casa, que era uma parede de madeira. Ele foi se encostando, ele foi quietinho para não ser visto, seguiu caminhando devagar, mantendo os olhos fixos no gato, que até então não parecia tê-lo percebido. Fernando chegou a fim de agarrar o gato. Aí ele foi pela parede, adentrou assim aquele mato do fundo do terreno, foi se escondendo por trás do mato, pretendendo seguir o gato, né? Foi chegando perto de onde ele estava. Ele foi por trás. Suas mãos suavam de excitação, já se imaginando o vencedor daquele embate entre ele e o gato. Ele estava a poucos metros do seu objetivo quando o gato se virou e viu o Fernando. Por um instante mínimo, os olhares de Fernando e do gato se cruzaram num mútuo desafio. Fernando saltou uma curta distância, estendendo os braços à frente do corpo e com as mãos em garra. O gato pulou para o lado, escapando por pouco de ser pego, e o gato caiu, foi no mato. Sem perder tempo, Fernando, que era moleque mesmo, saiu descalço no encalço do gato, tentando atingi-lo com um chute. Mas então ele tropeçou numa pedra que estava oculta no mato, despencando para frente e batendo com o peito no chão. O joelho dele, que estava esfolado, aliás, o joelho de meu filho Fernando vivia esfolado, ardeu naquela hora. Mas o menino nem ligou para isso, porque no momento da queda, seus dedos se fecharam ao redor da cauda do gato. Ele chegou a segurar assim o gato pela cauda, agarrando firmemente, enquanto que o felino se debatia para escapar com aqueles miados feios. O meu filho gritava: "Te peguei, gato fedido! Te peguei, gato fedido!" Mas sem soltar o rabo do gato. O menino se levantou, agarrando a cauda do gato, agora com as duas mãos. Ainda não sabia o que fazer com ele, mas certamente pensaria em alguma coisa. Tomado pelo pânico,
o gato esperneava e ele conseguiu dobrar o corpo. O gato é danado, né? O gato é muito ágil. Mesmo o meu filho agarrando ele pelo rabo, ele conseguiu o gato dobrar o corpo e cravou as garras de suas patas dianteiras nos braços do meu filho, fazendo com que o sangue jorrasse na hora. E aí o Fernando deu aquele grito de gato desgraçado, e berrou, e o menino soltou uma das mãos. Ao perceber essa pequena vantagem, o animal se jogou para o lado e acabou agarrando o pescoço do Fernando, arranhando a parte de trás da sua cabeça e depois cravando os dentes na orelha do Fernando, mordeu a orelha dele. Tomado de dor, o meu filho lutou para se livrar daquelas garras e presas e começou a girar freneticamente. Foi quando os seus tornozelos colidiram com o que parecia ser uma mureta baixa e ele acabou despencando para trás, caindo em cima de uma placa de tábuas velhas que se romperam com o peso inesperado da sua queda. E ali o corpinho dele foi engolido, o corpo do Fernando, meu filho, foi engolido. No último minuto, o gato se desprendeu e conseguiu correr, mancando pelo mato até sair, pulando aquela cerca que havia ali. Enquanto despencava no escuro meu filho, Fernando percebeu que ele tinha caído naquele velho poço. A gente tinha tanto medo daquele poço. Fui eu até que paguei para um rapaz fechar aquele poço com essas tábuas, mas a madeira foi envelhecendo, toma chuva, toma sol, chuva, e foi envelhecendo. De onde eu estava tomando banho, eu escutei, sabe, o barulho das tábuas se quebrando e eu fiquei desesperada na hora. Quando eu ouvi o barulho daquela tábua se quebrando, eu fiquei desesperada, desliguei aquele chuveiro. O único lugar no quintal onde havia madeira era ali. Não tinha outro lugar, era sobre o poço que existia lá nos fundos. Uma sensação de desespero me envolveu por completo. Me enrolei numa toalha e saí correndo do banheiro para fora, lá para o quintal atrás do meu filho. Olhei ao redor sem ver o Fernando em lugar algum. Fernando! Fernando! Fernando, cadê você, filho? Fernando! Ô, Fernando! Eu gritava desesperada. Como não escutei nenhuma resposta ou som que indicasse a presença do meu filho, o pânico me invadiu. Corri até o poço, então. Eu não queria, sabe? Eu tinha certeza que era ali, mas eu não queria. Eu corri para o poço, segurando assim a toalha, para que a toalha não caísse. A visão daquelas tábuas, elas estavam podres e se quebraram. Ao ver aquelas tábuas quebradas, aquilo era uma confirmação aterrorizante para mim. Eu me agarrei então à beirada daquele poço. E quando eu olhei para a escuridão lá embaixo, tremendo, loucamente tremendo de medo, eu ainda gritei dentro do poço e aí fez até um eco: Fernando! Fernando! Fernando, meu filho! Eu gritava olhando para a escuridão do poço, sabendo que não haveria resposta. Então eu dei vazão a todo o meu desespero. Eu sabia que pouco eu podia fazer. Desesperada, eu corri para a porteira e justo naquela hora, passava um homem no seu trator.
Eu pedi que ele avisasse a polícia para ir até lá. Só chama a polícia para mim, por favor, para vir aqui. O homem do trator não entendeu. Eu repeti, só chama a polícia para vir até aqui. Porque nem telefone eu tinha na chacrinha. Até que a polícia chegou. E confirmou. Fernando, meu filho, tinha caído no poço. E ele estava morto. E foi a partir desse domingo que a minha vida passou por uma grande mudança. Mas isso tudo eu contarei no segundo capítulo da minha história. Não perca.